Olá, boa tarde. Dando continuidade às nossas lives que estão ficando tradicionais aqui às quintas-feiras, ao meio-dia e meia, com a fisioterapeuta Juliana Pérez. A gente vai continuar o assunto, né? A gente vai continuar o assunto de fisioterapia aplicada à saúde da mulher, trazendo sempre informações bem legais e atualizadas sobre como a gente pode ajudar as mulheres em todas as fases da sua vida, seja numa pré-gestação, na gestação, no parto, né, que a gente conversou na semana passada, e no pós-parto. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, desse afastamento físico, mas nessa proximidade de informações, de auxílios. Só estou esperando aqui a Ju entrar e me mandar a solicitação de participação para a gente começar a nossa conversa, que hoje o tema vai ser fisioterapia no pós-parto. Né? Como eu falei, semana passada a gente conversou sobre a fisioterapia no parto, né? Como é que a gente pode atuar, auxiliar a mulher a ser protagonista desse momento tão importante da vida dela e desse bebê que está chegando ao mundo. E hoje a gente vai continuar falando sobre como a gente pode ajudar essa mulher no puerpério, né? Que é a fase desse pós-parto. Como é que a gente pode atuar desde o nascimento desse bebê até uma fase mais tardia desse processo. Né? A gente só estou esperando aqui a fisioterapeuta Juliana Pérez entrar e me mandar a solicitação para a gente iniciar esse assunto. Aproveitando, atualizando quanto à questão dos grupos de risco desse momento de pandemia que a gente vive, as mulheres em puerpério, elas também estão, né, caracterizadas como grupo de risco. O Ministério da Saúde colocou essa resolução nessa última semana, então antes já tinham entrado as gestantes, né? E agora as mulheres no pós-parto, as mulheres puérperas, elas também estão sendo caracterizadas como grupo de risco. Então é mais um olhar atento que os profissionais de saúde têm que ter em relação a essas mulheres. Por isso que a gente também está trazendo o tema da fisioterapia em pós-parto, para que a gente possa conversar e trazer possibilidades nesse momento que a gente está um pouquinho mais afastada fisicamente das mamães, né, das mamães e dos bebês. Então a gente vai conversar nessa live sobre como é que a gente pode auxiliar, como é que pode ser, passar algumas dicas, né, algumas observações que as mamães aí nessa fase tão especial precisam ficar atentas e se ajustarem. Aí eu já vi que o pessoal entrou, a Mari. Oi, Mari, que tá gravidinha, né, Mari, do segundo bebê. Aí, então fica ligadinha nas informações. A Mari é físio, a Mari também domina bastante o assunto. A Sabrina, a Diamani, todos bem-vindos. A Ju entrou aqui, vamos chamar ela. Só esperando aqui atualizada e a gente já começa a conversar com a Ju. Oi, Oi, gente, Ju! tudo bem? Tudo por Tudo, aí? tudo certo. Ai, que bom. Ju, tava conversando aqui com o pessoal um pouquinho antes, falando né, recapitulei um pouquinho do que a gente tem conversado. Falei que as nossas lives às quintas, às 12h30, estão ficando tradicionais. O nosso encontro e bate-papo. Falei que a gente comentou na semana passada sobre o parto em si, né, a atuação da fisioterapia ali nesse momento de protagonismo da mulher. E hoje a gente vai falar desse pós-parto, que também é super importante, e aí trouxe aquela questão que o Ministério da Saúde incluiu as mulheres puérperas no grupo de risco. Então, acho que a nossa live hoje vem mais ainda com significado para essas mulheres por conta desses cuidados, né? Sim, com certeza. Eu acho que, pelo menos para mim, isso já era algo esperado, né? Eu tenho visto algumas coisas e é sempre aquela questão, né? Eu ouvi de um médico que a mulher grávida, ela nunca vem sozinha, né? Vem ela, vem o bebê e vem também o acompanhante, né, dessa mulher. Então, são muitas vidas em risco, né? Eu acho prudente mantê-las nesse cuidado, né? Porque, afinal, o puerpério ele é realmente um momento de vulnerabilidade, né, para essa mulher e para o bebê. Uhum, exatamente.
Então, quanto mais cuidados, melhor. Acho que vem muito de encontro, então, com o nosso papo de hoje, que é a fisioterapia pós-parto, porque quanto mais a gente informar, que é o que a gente bate aqui em toda a live, né? Quanto mais informação, quanto mais empoderamento de informação, eu acho que é o melhor caminho que a fisioterapia tem a oferecer para essas mamães, né? Para as mamães, para os parceiros, para o bebê, para todo mundo. Com certeza, Pam. Né? Então vamos lá, a gente tem o nosso roteirinho pronto para a gente seguir aqui as linhas. Então, acho que o mais clássico, né, para quem está começando aí a entender melhor ainda a participação da fisioterapia na saúde da mulher, quando a mulher teve o bebê, a gente comentou semana passada, então, o que a gente pode fazer de maneira imediata, mas quais são as queixas desse pós-parto? O que é mais comum elas relatarem para você? Bom, E eu acho um que caiu pouquinho já aqui na para mim. live. Tá travando um pouquinho. Acho que como a gente conversou um pouquinho já na live passada, Eu acho que, travada, né? Ju, peraí que eu acho que tá travando bastante. Eu te ouvi, tipo, duas palavras só. Vamos Tá. ver. Agora vai. Agora vai? Bom, vou repetir então. Pam, Por favor. tá me ouvindo bem agora? Agora tá. Tá. Bom, então o que eu disse é que, assim como na gestação, a gente precisa ver em qual fase do puerpério essa mulher se encontra. Uhum. E aí a gente vai trabalhar em cima dessas queixas, né? Então, acho que o pessoal tá falando que tá travando ainda? Tinha visto, é verdade. Tá travando ainda? Aqui pra mim voltou. Pessoal que tá assistindo. Juliana Agora, maravilhosa. agora já começou os elogios, então tá tudo bem. Mas eu acho que Bom, volta. Dá um joinha aí pra gente se voltou, tanto eu quanto. Ah, maravilha, voltou, Ju. valeu, Claudinha. Bom, então quando a gente encontra essa mulher no pós-parto, já na casa dela, né? A gente falou um pouquinho do pós-parto imediato, né, na semana passada, mas retomando, então, assim, no primeiro momento, a mulher e o bebê, principalmente quando primeiro filho, a mulher ela ainda está aprendendo como amamentar, então tem a questão desse pós-parto imediato mesmo, ela está cansada, às vezes, do trabalho de parto, ou então ela está com dor quando ela teve uma cesárea, né? E aí tem que amamentar e o intestino não funciona e o sistema urinário também não funciona bem. Então, assim, essa mulher ela está retomando o seu próprio corpo, né? Nesse pós-parto imediato. Quando ela vai para casa, aí começam outras queixas, né? Então começam as dores, né? As questões posturais. Então, se ela não tem ninguém para apoiá-la nesse momento em que ela volta para casa com esse bebê, não tem ninguém para ajudar e orientar essa mulher de como fazer as coisas corretamente para que ela não sinta dor, então ela vai ter muita dificuldade para encontrar um posicionamento legal para ela amamentar, as trocas do bebê, né, os cuidados, banho, troca de fralda. Então, ela precisa fazer isso numa altura em que ela consiga manter essa coluna reta. Né? Então, começam essas questões mais posturais mesmo. E nesse momento, ela também pode ter algumas queixas urinárias. Né? Então, e aí a gente tem que olhar para essa mulher, porque cada uma vai ter uma queixa, né? Então, algumas mulheres vão sentir mais dor lombar, outras Aí, vão sentir. quais são os principais pontos de dor aí que elas relatam? Eu acho que dor lombar, né, é mais frequente, mas como elas estão cansadas
por esse cuidado e essa amamentação em livre demanda. Então, dores aqui na região de trapézio também, né, cervical. Então, essa mulher, se ela não tiver um cuidado ali com a postura da amamentação, ela vai ficar toda errada, né, toda curvada. Então, ela vai sentir dores generalizadas. Membros inferiores também, né? Mulher no pós-parto, ela ainda está muito edemaciada, né? Muito inchada ainda. Demora um tempo para esse corpo, para esse sistema linfático, né? Dar conta daquele excesso de líquidos que estava ali junto com aquele útero grávido, né? Então tem essa questão, então elas acabam sentindo muita dor nas pernas também, né? Pelo cansaço, pelo inchaço, né? Pela dificuldade desse retorno venoso, né? Então é importante orientar essa mulher que ela precisa se movimentar, ela precisa se manter ativa, mas balancear essa atividade com o descanso também, que o puerpério a gente sabe, a gente não teve filho ainda, né, Pam? Mas a gente está em contato com as puérperas diretamente, a gente sabe, né, o quanto elas ficam cansadas e exaustas, e quando elas não têm o apoio familiar ou do companheiro, é ainda mais exaustivo, né? Perfeito, é isso mesmo. É o que a gente sempre vem falando, né? Além dessa questão física, que essa mulher vai redescobrir esse corpo, que ele vai se readaptar, né? Agora com esse bebê fora dela, mas tem toda essa questão da ansiedade, né? Que ela tem que dar conta, que ela tem que fazer o melhor, que ela tem que saber tudo o que está acontecendo. E não é isso, né? Que você comentou. Ela tem que entender que o corpo dela ainda está voltando, que vão ter orientações que vão ser possíveis dela fazer, né? Que a gente está ali para realmente encaixar essa nova rotina que tá tudo bem. Tá uma loucura. O que você falou, a gente não vê ainda, mas a gente, né, acompanha, assiste, sabe que a mulher tá ali naquele turbilhão, furacão, mas tá tudo bem. Calma, que vai dar certo. A gente tá aqui para ajudar no que a gente pode, né? Exatamente. E uma coisa que é legal de mencionar também é a questão do baby blues, né? Que não é a depressão pós-parto ainda, mas é um entristecimento, principalmente quando elas não têm uma rede de apoio, né? Então, e são coisas assim tão básicas que passam pela cabeça delas, né? E elas não, muitas vezes elas se sentem culpadas, né? Nossa, por que será que eu não tô feliz? Por que será que eu não tô sabendo cuidar do meu bebê? É como se isso fosse algo que ela tem obrigação de saber. E não, ela vai aprender, né? Eu acho que até para mulheres que estão aí na sua segunda ou terceira gestação, assim como as gestações não são todas iguais, os bebês também não são todos iguais. Então pode ser que no primeiro filho, aquele bebê foi tranquilo, foi tudo bem. Uma segunda criança vem completamente diferente e ela se vê perdida naquele cuidado e ela se sente culpada, né? Eu acho que nesses tempos de isolamento, a gente precisa ficar muito atento e todo e qualquer profissional que tiver contato com essa puérpera, identificar aí pequenos sinais e colocar elas para cima, se colocar ali como apoio para elas e orientar que ela procure realmente, né, um atendimento especializado se ela não estiver conseguindo dar conta. Eu acho que a gente vai ver muito isso com esse isolamento social, ainda mais agora, né, que elas vão ser ainda mais preservadas, né, e a gente precisa ficar atento e oferecer ainda mais apoio para elas nesse momento. Exato, perfeito, Ju, é isso mesmo, é atenção e apoio para que possa passar por essa fase de uma maneira mais leve, né? Mais saudável e com mais tranquilidade. Acho que é o que nós procuram, né?
E aí, já que a gente comentou, né, de ficar atento e passar, você já até deu algumas orientações que a gente comenta, que a gente passa para as puérperas, mas quais são as principais delas que a gente poderia passar? Então, desde a questão postural, a questão circulatória, a esse dia a dia, o que você deixaria aqui para elas, as principais orientações? Bom, então, eu acho que a principal é com relação à amamentação, né? Então, essa mulher, ela precisa estar confortável, né? Então, a boa pega do bebê é extremamente importante para o sucesso do aleitamento materno, né? Então, a gente espera que essa mulher saia, né, da instituição onde ela teve o bebê já orientada e reeducada, né? Porque pode ser ali que no primeiro momento ela realmente não, ela tenha dificuldade, mas a instituição tem tempo hábil, né, para reeducar essa mulher e mandar ela embora para casa com boas orientações. A gente sabe que isso não é a realidade de todas as mulheres, né? Então, ter cuidado. Então, nem todas as mulheres vão ter uma poltrona, uma almofada de amamentação, né? E não precisa, a gente consegue se organizar, né? Então é importante que ao amamentar, essa mulher esteja sentada, confortável, com apoio para as costas, ombros relaxados, evitar de ficar muito tempo, né, com a cabeça baixa, olhando para esse bebê, né, para evitar dores na cervical, ter um travesseiro de apoio aqui embaixo do braço, onde ela vai estar com esse bebê, né, do lado ali da mama em que ela está amamentando. É importante que ela tenha um apoio para os pés também, né, para que a gente tenha esse alinhamento também ali das pernas e do quadril, né, para que ela não fique também Pés erguidos no apoio ou só levemente apoiado? Ou você acha que o ideal é deixar o levantado? Pode ser uma almofada sob os pés, né? Só para realmente ela ter ali um apoio confortável para esses pés e manter a angulação ali dos membros inferiores e quadril, né? Joelho e quadril. Porque se ela de repente tenta também para amamentar com os pés elevados, ela vai fazer ali um movimento com a pelve que vai sobrecarregar a lombar. Então, ela precisa estar alinhada, né, com uma angulação de 90 graus ali de quadril. Então, é importante que ela tenha só um apoio para esses pés, tá? Então, para a gente Fazendo aquele manter passo do quadradinho, 90, né? exatamente, para que ela consiga ali ter esse crescimento da coluna, né? Para que ela não fique nem com uma flexão de tronco na região do lombar e nem uma flexão muito aqui em cima na região torácica, né? E também não tão fletida aqui na cervical. Então, é importante esse alinhamento, né? É claro que existem outras posturas, né? Então, ela pode amamentar de outras formas, mas eu estou falando aqui da forma mais clássica, né, de amamentação, que é geralmente quando elas acabam ficando muito tortas, né? Então, eu acho que o recado estejam confortáveis, estejam o mais alinhada possível com a coluna, ombros relaxados, né? Evite tensões. Se você está amamentando e você está sentindo tensão em algum lugar do seu corpo, isso é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? Então, pede lá para o seu companheiro te ajudar. Se você não lembrou de pegar uma almofada, pede para alguém pegar uma almofada para você, coloca ali embaixo do bebê, coloca nas costas. Se tiver em algum local onde você puder também apoiar sua cabeça. Enfim, eu acho que a grande questão é, está sentindo alguma tensão? Tem algo errado, tem alguma coisa sobrecarregando essa região. Então, é se manter o mais alinhada possível e confortável, né? A amamentação, quanto mais a mulher estiver confortável, mais esse bebê vai se sentir tranquilo e mais a gente vai conseguir ajudar com que essa pega se mantenha boa, né? Porque a pega
a pega errada é que vai machucar esse mamilo dessa mulher, é que vai trazer transtornos futuros. Então, o segredo de uma boa pega é um bom posicionamento da mãe e do bebê durante a amamentação. E aí Perfeito, Ju. também eu desembestei a falar, né? Pô, desculpa. Eu acho que quanto mais detalhes, porque o que você falou é uma coisa que é possível, né? Como você falou, existem outras posições, mas essa é a mais clássica e mais possível para todo mundo, né? Dispor de um travesseiro que apoie bem a coluna, que apoie a região da mama desse bebê. Eu acho que foi perfeita a explicação, é isso mesmo. Todos têm a possibilidade de fazer, né? É claro que aquela mulher que está ouvindo a gente e que tem todo o aparato de amamentação ali para ela, isso é maravilhoso, né? Então, assim, use mesmo tudo aquilo que você tiver a seu favor, mas a gente está, né, colocando aqui outras realidades, né? Então, que é como você falou, é possível se adequar com aquilo que a gente tem à nossa disposição, né? E eu Exatamente. acho que com relação aos cuidados, né, do bebê também, principalmente a hora do banho e as trocas, né, de roupa e fralda, eu acho que. Oi? Vai acontecer muito ao longo do dia. Acontecer com muita frequência e só voltando à questão da amamentação aqui, a amamentação de livre demanda também vai acontecer muitas vezes ao longo de um dia, né, e ao longo de uma noite também. Então, são atividades que, por um longo período de tempo, elas vão se repetir diariamente, né? Então, é a mesma coisa quando a gente sente dor na coluna por um excesso de trabalho, né? Então, assim, é algo que a gente, é a repetição, né? Algo que a gente vai fazer repetidas vezes. Exatamente. E aí, o que, Exatamente. que acontece? É importante que essa mulher também procure um ambiente favorável na casa dela, para que ela consiga fazer esses cuidados também com um alinhamento da coluna. Então, a Uhum. flexão de tronco, então, eu vou trocar o meu bebê ali na minha cama. Essa cama é muito baixa. Eu Muito vou baixo. fazer uma flexão de tronco. Se eu fizer todas as vezes isso nesse lugar, eu vou sobrecarregar em um dia apenas, eu vou sobrecarregar a minha coluna demais, né? Então, assim, tentar adaptar, né? Existem alguns móveis que são planejados, né, para esse cuidado já numa altura adequada para a mulher. Isso é ótimo. Nem todo Uhum. mundo tem isso né, preparado para o pós-parto. Então, é realmente adequar, né? Então, encontrar dentro da sua casa um local em que você consiga separar esse local, né? Durante o puerpério, não, aqui vai ser o local onde eu vou cuidar do meu bebê, que seja ali numa altura que a mulher consiga fazer esses cuidados em pé, mas sem essa flexão de tronco, né? Com a coluna alinhada para não sobrecarregar. Perfeito. Eu acho que é o principal, né? Ter essa atenção para esse alinhamento de coluna, né? Evitar sempre esse jogo, né? Jogar o tronco para frente. E é isso que você falou. Acho que procurar caminhos dentro da sua casa, né? Sempre vai ter um cantinho que você vai falar, ali é o cantinho do meu bebê. Deixa eu ir ali para me cuidar. E eu acho que é importante também mencionar, Pã, a questão da ativação abdominal, né? Então, no Perfeito. pós-parto, todos esses órgãos pélvicos, eles estão retomando, né, a sua condição anterior à gestação e a pressão intraabdominal, ela ainda está se modificando ali no pós-parto, né? Então, havia uma pressão, um útero grávido, e agora não tem mais. Então tem uma involução, né, desse útero e um reajuste ali dos órgãos que vai modificando essa pressão intraabdominal e por isso que é tão importante a gente orientar essa mulher sobre a ativação abdominal,
porque isso também vai ajudá-la, né, a manter essa postura alinhada, né? Então, acho que é importante falar também. Acho que tem algumas Exato. mensagens aí, né, falando. A Di comentou que no início da gestação ela sofreu bastante, porque eram gêmeos, né? Então ela amamentava os dois muitas vezes ao mesmo tempo e até achar o melhor caminho, sofreu um pouquinho ali, né? E é isso, é se encontrar, aí você comentou, né? Manter a posição mais relaxada, sem tensão, mas se encontrar aí dentro do que é o mais certo, né? De fazer, Sim. né? E a Keila falou que ela usava o berço na posição alta, com a guarda baixada, porque na cama a minha coluna não aguentava. É isso, Keila, não dá. Então, se realmente aquilo, né? Eu falei, coloquei na posição mais alta, abaixei para não ter que ficar fazendo toda a flexão do tronco, porque na cama não dá. É isso, é encontrar soluções realmente para sobrecarregar o menos possível, porque já tem um bebê ali para carregar, né? E a gente já carrega, então já tem uma sobrecarga. E aí, o que que é interessante falar, né? Abaixar um pouquinho o volume. Melhorou? Para mim estava normal, por isso que eu nem comentei nada. Ela falou que estava fazendo barulho. Ah, entendi. É, aproveitando então o que as meninas falaram, né? Então, assim, eu acho que a Keila é uma amiga minha lá da infância, então, assim, eu imagino que ela teve ali um apoio, um suporte, uma rede de apoio, né? Um suporte, e a gente tem que pensar nas mulheres que não têm esse apoio, porque que você viu, ela mesma percebeu que não estava fazendo bem para ela e ela sacou, né, que ela podia fazer ali no berço. Tem mulheres que elas têm tantas outras questões para se preocupar no pós-parto que ela não para pensar numa coisa muito simples, né? Mas que o puerpério vai ali não deixar ela perceber que uma mudança simples, né, de, de posicionamento pode ajudar a melhorar essa dor. Então, a gente tem que falar sobre isso, né, porque a mulher que não teve essas orientações durante a gestação e que não tem uma rede de apoio tão forte, elas podem sofrer, né, com coisas muito simples. E Ah, a questão dos gêmeos, a mulher ela precisa se organizar ainda mais, né? E a rede de apoio também precisa ser ainda mais forte, né? Ser ainda mais presente, porque não é fácil, né? Se um bebê já não é fácil, imagina dois. gente. É exatamente isso, é o que você falou. Acho que a mulher informada, com uma rede de apoio também informada, entendendo que cada demanda dela não é uma frescura, mas é uma queixa que realmente está acontecendo, é o ideal para a gente conseguir ajudá-la, né? Com mudanças, como você falou, simples, que às vezes é tirar aquela tensão dessa região cervical, trapézio, alivia tanto aquela mulher, tira tanto o estresse dela que tudo acaba fluindo de uma maneira melhor, né? Sim, com certeza. Bom, então essas são as principais orientações que a gente passaria. Cuidado com essa coluna, tente achar posturas que te deixem relaxada, use e abuse de travesseiros e apoios, né? Acho que como você falou, cuidado com as pernas, não ignora a parte de baixo, né? Deixa bem apoiado, alinhado, que vai sendo construída aí a postura ideal para o dia a dia. Acho que são as principais. E a questão do inchaço também, né, Pan? Então, eu acho que é legal orientar essa mulher, porque vamos pensar agora no momento em que as mulheres não estão podendo receber. Acho que deu uma travada de novo. Eu tô Tá te me vendo ouvindo? bem, Tá, eu tô. O tá. pessoal vai falando gravar. Então, orientar essa mulher, né, a
fazer uma elevação dos membros inferiores quando ela estiver no momento de repouso, descanso, né? E também a realização dos exercícios metabólicos, que a gente sabe, né, que são exercícios ali com os pés, né, para ativar essa circulação e melhorar o retorno venoso, né? Isso vai ajudar também essa mulher, é porque no pós-parto ela vai passar muito tempo em pé, né, com o bebê no colo, né? Então, isso pode contribuir para uma demora, né, dessa resolução desse inchaço, desse edema, que a gente sabe que acontece mesmo. Então, são coisas também pequenas que podem ajudá-las a se sentir um pouco mais leve, sentir um pouquinho mais de conforto, né? Então, ter ali um apoio para ela, um apoio de travesseiros para ela colocar e levar um pouquinho os membros inferiores ao longo do dia, ficar ali movimentando esse pé, né? Então, assim, são coisas pequenas também para que ela pode se utilizar para tentar minimizar essa questão aí do inchaço, porque a gente sabe que inchaço dói, né? Então, assim, é mais um desconforto para ela, né? Exatamente, perfeito o que você falou agora no final, é mais um desconforto, né? Então, se a gente consegue eliminar através de ações simples, realmente, tipo, colocando a perna para cima, movimentando, é mais uma ação que traz conforto, e o conforto diminui a ansiedade, diminui todo o estresse, diminui a dor, todo aquele ciclo que acaba acontecendo quando a gente não quebra ali um dos padrões que estão sendo feitos, né? Sim. Então, perfeito. A gente falou do inchaço, a gente falou das dores que podem causar, eita, troquei tudo. As dores que podem vir através da postura inadequada. E aí tem uma queixa também que você até comentou lá no início, que é a questão da incontinência urinária. Às vezes pode ter uma perda urinária aí nesse pós-parto. Como é que essa mulher vai identificar o que tá, o que não tá, o que seria um pouquinho normal, quem ela deve procurar? O que você pode falar sobre isso? Tá. Bom, então, como a gente estava falando, né, no pós-parto mudam-se as pressões intra-abdominais, né? Então, todo esse organismo ele vai voltando, né, ao que era antes da gestação, aos poucos. E a gente tem uma fraqueza também desse assoalho pélvico, né, que foi sobrecarregado ali durante a gestação. O que a gente tem que pensar? Essa mulher, ela já apresentava perdas urinárias durante a gestação, né? Então, isso é um ponto super importante. Se essa mulher não apresentava nenhuma queixa e ela tem ali nos primeiros dias, primeiras semanas, uma perda urinária, isso é comum acontecer, né? Ah, Geralmente, essa perda de urina, ela é transitória, né? Então, ela ocorre ali nos primeiros dias ou semanas e depois ela vai cessando espontaneamente. Quando isso continua, né? Então, essas perdas urinárias continuam, aí não é normal, né? Então, aí essa mulher vai precisar, sim, de uma ajuda, né? De um atendimento fisioterapêutico. Se essa mulher já apresentava perda urinária durante a gestação, então a gente precisa ficar atento mesmo, né? Essa mulher precisa dar continuidade a um possível tratamento que ela já estava fazendo, ou se ela não conseguiu fazer um tratamento durante a gestação, iniciar no pós-parto, né? Mas é importante a gente saber que isso pode acontecer nas primeiras semanas ali, e que isso é comum acontecer, né, por conta dessa mudança, né, de pressão intraabdominal, esse assoalho pélvico, esse abdômen, né, esses músculos abdominais que ainda também estão fracos. Isso pode acontecer, mas se persistir ali ao longo das semanas, então isso significa que ela pode realmente estar com um processo aí, né, que vai precisar de tratamento.
né? Então, geralmente essas perdas urinárias, elas são aos esforços, né? Então, Abaixou para pegar alguma coisa, até mesmo tirar o bebê do berço, pode acontecer. isso, exatamente, né? Assim como a tosse, um espirro, então, e isso vai ser ainda pior naquela mulher que tem uma episiotomia, né? Que, como a gente já falou também, é aquele corte na região ali da vagina e períneo, né? Para facilitar a saída do bebê. Lembrando que a episiotomia ela não deve ser feita de rotina, ela precisa ser muito bem indicada, né? Mas a gente tem que lembrar também que ocorrem algumas lacerações espontâneas, né? Em determinados partos, essa laceração ela vai acontecer, ela pode ser um pouco mais profunda também. Então, a presença de uma cicatriz ali na região genital da mulher, isso gera dor, né? E a dor também pode interferir negativamente nesse processo da continência, né, dessa mulher. Então, esse períneo ele vai estar ainda mais fragilizado, né, por conta da dor. E também mulheres com uma dor importante ali na incisão da cesárea, né? Então, a dor também vai interferir bastante nesse processo de perda urinária do pós-parto. Isso. Interessante. Eu não tinha pensado nessa correlação da dor realmente com essa questão da continência e incontinência. Interessante. E aí, então, né, a gente vai precisar fazer todo um trabalho com essa mulher de acordo com o que ela já teve de informação ou não. Então, como eu disse, se é uma mulher que ela já vinha sendo acompanhada, né, por uma fisioterapeuta durante a gestação, ela já sabe mais ou menos ali como as coisas vão funcionar, né, que esse tratamento ele precisa ter continuidade. Se é uma mulher que não teve esse acompanhamento durante a gestação, com ou sem perda urinária durante a gestação, ela chega para a gente nesse pós-parto, então a gente vai ter primeiro um trabalho de conscientização, orientação, né? Então, eu sempre falo isso, que eu gosto muito de trabalhar com orientação em saúde. Eu acho que começar a trabalhar já com o treinamento dos músculos do assoalho pélvico não é uma boa ideia. Isso precisa fazer sentido para essa mulher. Ela precisa entender, né, como que é esse trabalho, que não é só contrai e solta, precisa ter toda uma coordenação dessa contração, desse relaxamento, que precisa ser ensinado para essa mulher, né? Então, assim, tem uma série de coisas a ser consideradas no pós-parto, então, realmente, assim, essa mulher, ela precisa estar com a gente, é um trabalho imenso, né? Quando ela apresenta, de fato, essa queixa que persiste e que a gente define aí que é realmente uma incontinência urinária. Então, vai precisar tratar, sim. Perfeito. Que é o que a gente sempre fala, né? Não é normal perder xixi. Não. Ah, é normal. Ah, só foi no esforço. Não, não é normal perder xixi. É normal, como você comentou, nesse processo aí inicial, mas vamos dar uma olhadinha por que está acontecendo, se não acontecia antes, se está acontecendo só agora. É como você falou, é um trabalho grande que conta a história dessa mulher e como é que a gente vai inserir um tratamento. Então, não é normal. Então, assim, né, só retomando, é comum acontecer ali no pós-parto, pode acontecer, mas ela deve cessar espontaneamente, se não cessar. Agora travou um Deu uma travada aqui para mim. pouco para mim. Voltou? Acho que voltou. Não, acho que voltou. Bem pausado agora. É, o que Acho que será? foi. É. Você está me ouvindo bem?
Agora eu tô ouvindo bem. Agora eu te ouvi também. Acho Já que foi. podemos. Foi. Né? Então, já que a gente falou da incontinência urinária, da importância de avaliar, né, esse período e tudo mais, a questão da diástase abdominal também é um fator que acontece, né, nesse pós-operatório, nesse pós-parto. E aí eu queria que você falasse um pouquinho o que é caracterizado a diástase, como é que a gente trabalharia, lidaria com ela, como é que seria esse processo. Então, a diástase abdominal, ela vai acontecer ali pelo aumento desse, né, desse volume abdominal, né, pelo crescimento ali do bebê. Algumas mulheres podem ter esse afastamento, né? A gente tem então ali várias camadas, né, de abdômen, e a gente tem o reto abdominal, né, que ele vem ali junto com a linha alba, né? Então naquele sentido ali. E essas fibras, elas são as mais superficiais do abdômen, né? Então, conforme esse útero vai crescendo, por uma fraqueza dessa musculatura, ela vai se afastando, né? E existe aí esse afastamento das fibras que deixa a região abdominal, os órgãos abdominais vulneráveis, né? Então, é importante que essa musculatura ela retorne ao normal o quanto antes, né, no pós-parto, considerando também que essa mulher ela vai estar ali ativamente, né, exercendo atividades com carregamento de peso, né, que é o bebê. Então, a questão da diástase, ela não é só uma questão estética, né? Então, as mulheres se preocupam bastante porque realmente, esteticamente, não é agradável, né, olhar a diástase, porque realmente tem uma modificação visual ali daquela região abdominal. Mas é importante a gente pensar também que essa diástase, né, essa fraqueza, esse afastamento dessa musculatura, ela vai gerar uma vulnerabilidade ali daquela região abdominal e também vai aumentar a chance dessa mulher ter dores, né? Porque a gente sabe, né, que toda esse centro de força, né, toda esse aparato de músculos abdominais são responsáveis pela estabilização, né, da nossa coluna, inclusive. Né? Então, é bem no centro ali do corpo, né? Então, a gente precisa ter força abdominal para conseguir manter uma boa postura, né? E manter esses órgãos abdominais é, seguros ali dentro dessa cavidade abdominal, essa cavidade pélvica, né? Então, é importante. É, a, o mais importante seria que essa mulher tivesse essa consciência antes mesmo de engravidar, né? Porque isso traz para a gente o lembrete de que a gente precisa se cuidar, né? Então, manter atividade física, ela é extremamente importante para manter, né, esse abdômen forte. É muito melhor quando essa mulher ela tem a possibilidade de, ao longo da gestação, fazer um trabalho de fortalecimento dessa musculatura, né? Isso não impede que ela possa vir a ter uma diástase, mesmo fazendo atividade física, né? Isso está relacionado com vários fatores, mas a gente sabe que a mulher que tem um trabalho de atividade física durante a gestação, a gente consegue ali prevenir essa diástase, né? Não conseguiu prevenir, né, com ou sem atividade física, a gente vai tratar no pós-parto, né? E aí, basicamente, é fortalecer todo esse aparato de músculos abdominais que a gente está conversando aqui, né? Então, assim, lembrando que a gente não tem só o reto abdominal, né?
A gente tem aí uma musculatura de oblíquos abdominais e o transverso abdominal, que está mais profundo, né? Quem já teve algum contato com o Pilates deve ter ouvido as expressões powerhouse ou core, né? A casa de força, né? Então, no qual a gente vai realmente trabalhar essa musculatura mais profunda do abdômen, né? Juntamente ali com o assoalho pélvico, para conseguir manter essa caixa, né, essa casa de força o mais estabilizada possível, né? E aí no pós-parto é isso que a gente vai trabalhar. Então a gente vai trabalhando de dentro para fora. Então a gente fortalece esse transverso, a gente vai fortalecendo esses oblíquos, e aí conforme o pós-parto vai caminhando né, para um pós-parto mais remoto, tardio, remoto, a gente consegue retomar alguns exercícios diretamente para esse reto abdominal, né? Para tentar minimizar, né, essa diástase e tratando ela para que ela retome, para que esses músculos retomem a sua posição de antes da gestação, né? Então, Perfeito. Perfeito. eu Acho que acho que a Keila colocou alguma coisa aqui. Deixa eu ver. Senti falta de preparar minhas pernas para o peso da gravidez. Quando eu abaixava, eu não conseguia mais levantar sozinha. é claro que assim, para quem faz atividade física, né, durante a gestação, pós-parto, enfim, qualquer momento. A gente não, a gente está falando aqui do abdômen, mas é claro, não dá para ficar a louca do abdômen, né? A gente precisa fortalecer sim perna, glúteos, a gente precisa fortalecer membros superiores, são eles que vão carregar o bebê, né? Durante a amamentação. Então, realmente precisa ter um acompanhamento global, né? Dessa gestante. E eu falo do acompanhamento da gestante porque tudo vai mudando com o decorrer da gestação, né? Então, uma mulher que era super ativa antes da gestação, ela pode ter ali alguns desconfortos durante a gestação dela, que vai mudar completamente o condicionamento físico dela. E é importante quando você tem um profissional especializado para atender essa gestante, esse profissional ele vai ter esse olhar, né? A gente precisa lembrar que existe uma fadiga materna, né? Que a gente também não pode sobrecarregar essa mulher de exercício, vamos fazer exercício, 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 que você tem ali que realmente dosar, né? E ir acompanhando essa mulher de acordo com os desconfortos e as queixas que ela vai apresentando ao longo da gestação, né? E isso vai prevenir para que ela tenha um pós-parto mais saudável, né? Que ela tenha que ela não venha a ter tantos desconfortos no pós-parto. Perfeito, Ju. E aí se torna eficaz realmente o processo da fisioterapia, né? Conforme a gente, como você falou, identifica o que é aquela queixa principal para aquela mulher, aplica o tratamento de acordo com aquela vivência dela, né? Acho que a eficácia do nosso trabalho está aí, né? Avaliar, identificar e planejar para cada uma, né? A gente sabe que tem um processo que é igual não, é similar a todas, mas quando a gente foca na individualidade, o sucesso é mais garantido. Exatamente, com certeza, é sempre, né? A gente tem que considerar, né, que as mulheres são diferentes, elas vão ter queixas diferentes, e se você colocar todas as gestantes e puérperas ali num bolo e achar que todas são iguais e vão ter os mesmos sintomas, alguma coisa está errada. Exatamente, exatamente. É bem isso mesmo, Ju. Perfeito. A Michelle? Michelle mandou aqui Ela tá rindo rindo. da gente. Ó, Michelle, não ri da gente. É, Tomem, acho que essa daí foi boa. Eu sou uma super homem. a louca do abdômen. Mas perfeito. Eu acho que diástase é um assunto super bacana, que traz muita dúvida. A mulherada fica com bastante anseio em entender melhor, né? E foi o que você falou, não é só uma questão estética, de saúde que a gente precisa tratar e priorizar. E daqui a pouquinho a gente daqui a pouco o Instagram vai tirar a gente, então vamos para a última ponto que a gente queria
conversar, que era qual a importância do resguardo, né, do pós-parto e se é fácil para as mulheres retomarem a atividade sexual. Que é importante a gente falar da sexualidade, né, dessa mulher no pós-parto, desse casal, né? Como é que eles vão retomar isso? Quanto que o resguardo é importante? Como é que é esse caminho? Tá. Opa, quanto tempo a gente tem só para eu. 12 minutos. Quanto? 12. 12, tá. Então, só para eu não me empolgar aqui, vamos lá. Bom, então, como eu já vinha falando, então a questão, né, desses órgãos pélvicos e abdominais que estão retomando progressivamente, né, a sua posição inicial, né? Então, assim, então esse assoalho pélvico também, né, que ao longo do tempo ele vai voltando ao normal também. É, então, a gente precisa entender que existe uma involução, né, uterina, que ela acontece ali entre o primeiro dia pós-parto, até 45 dias a gente ainda está ali num puerpério, né, tardio, e aí depois desses 45 dias a gente entra no puerpério remoto, então ainda é puerpério, né? A gente precisa considerar então, né, as queixas dessa mulher como estando relacionadas ali a todo esse processo, esse ciclo gravídico puerperal, né? Mas por que desse resguardo? Porque exatamente é o momento em que as coisas estão voltando ao normal no corpo dessa mulher. As coisas estão voltando para o seu devido lugar, né? Interferir nesse processo pode ser extremamente doloroso para essa mulher, né? E pode realmente trazer prejuízos para essa região pélvica, para essa região genital. Então, é importante, por isso que eu bato bastante na tecla da gente fazer grupos com casais, né, para que esses companheiros entendam que nada disso que a gente conversa sobre gestação e pós-parto é frescura, né? Eu acho que vale sempre lembrar que a gente ainda vive numa sociedade machista em que muitos homens realmente não estão considerando que existe um processo acontecendo nessa mulher depois do parto, né? Que não é só, nasceu, então agora tudo volta ao normal, né? Não. E os próprios hormônios, né, nesse pós-parto, eles estão conduzindo essa mulher para esses cuidados com o bebê. Os primeiros, Exatamente. os primeiros momentos, né? Então, assim, os primeiros dias, as primeiras semanas do pós-parto, é o momento em que vai se criar um vínculo entre mãe e bebê, né? Então, essa mulher, ela precisa estar atenta, né, a esse bebê. E ela está, de fato, num processo que precisa ser respeitado, né? Um processo fisiológico que precisa ser respeitado, né? Então, esses órgãos, eles precisam ser resguardados de fato, né? A retomada da atividade sexual na vida dessa mulher, desse casal, vai depender muito do apoio desse companheiro ou companheira nesse primeiro momento, né? Esse respeito, né, a esse corpo que está sofrendo ainda com muitas alterações, né? E precisa ser muito bem conversado, combinado entre o casal, né? Existem outras formas, né, de você manter ali a sua sexualidade, não é só penetração, né? Então eu acho que o casal ele pode investir em outros carinhos ali, até para que essa proximidade vá se retomando aos poucos também, né? Alguns companheiros às vezes reclamam, né? E agora essa mulher só pensa no bebê, esqueceu de mim. Mas é porque é a natureza, né? E ele tem que entender. E quanto mais a gente inserir esse companheiro nesse contexto de cuidados,
maior vai ser o entendimento dele, mais ele vai se sentir parte também desse processo, né? Porque muitos homens têm essas falas porque eles não se sentem parte do processo. A gente também precisa lembrar que esse universo machista, ele também coloca as mulheres em algumas posições de afastar o homem desse momento, como se fosse um momento só da mulher. E não tem que Exato, ser, né? Então, exatamente. eu acho que é Responsabilidade, importante, atitudes, né? No entendimento, isso tem que ser realmente partilhado. sim, né? E não só os cuidados, mas também esse vínculo. Precisa se criar um vínculo desse pai com essa criança, né? E quanto mais esse ambiente for estimulado nessa questão de vínculos, mais esse casal vai estar alinhado, né? E o diálogo é super importante nesse sentido, e para que eles que juntos eles consigam também ir redirecionando a vida deles como casal, né? Perfeito. Então, é, e aí, assim, investir na criatividade, né? E vai devagar até o momento que esse corpo e essa cabeça esteja preparada, né, para manter uma relação sexual com penetração e tudo mais. E a gente tem que lembrar que nem todas as mulheres vão ter essa dificuldade, Exatamente. porque isso também está muito relacionado com a criação dessa mulher, né, com o embasamento que ela tem ali do ser mulher, né, da sua própria sexualidade. Será que era uma mulher que tinha uma sexualidade bem resolvida antes de se tornar mãe, né? Então, mais uma vez, é um momento em que o profissional ele precisa ter um olhar muito sensível para entender como conduzir um tratamento de uma possível disfunção sexual, por exemplo. Se você não entende o contexto dessa mulher, desse casal, vai ser muito difícil ajudá-los, né? Então, e aí vai depender realmente de vários fatores, mas eu acho que o mais importante é esse respeito, e esse respeito eu acho que ele só é conseguido com muito diálogo e orientação, realmente. Perfeito, Ju. Eu acho que a conclusão é exatamente essa que você falou: respeito, diálogo, se conhecer, se permitir, né, o elenco e o casal se entender, se envolverem, para que novas estratégias sejam aplicadas, né? Porque vai ser assim ao longo da vida, né? Vai viver esse pós-parto, depois vai viver algum outro momento que vai ter que ter diálogo e ajuste de novo, e assim por diante. Eu acho que é o caminho. A gente vive num momento, né, da sociedade em que muitos casais se separam, né, depois de um puerpério difícil, né, para o casal. Enfim, tudo está relacionado, né? Então, eu acho que a gente realmente precisa investir nessa reeducação sexual também, né? Não só das mulheres, mas dos homens também, né? Isso precisa ser Exatamente. conversado. Precisamos Oi? conversar sobre uma próxima Sim, live, sobre sim, sexualidade. com certeza. Vamos falar. Ele vai tirar a gente já já, então eu Tá, quero te agradecer muito por uma conversa super gostosa, informativa. A gente vai deixar lá no canal do YouTube. Aqui tem que cortar, tem umas coisinhas do Instagram que a gente ainda está descobrindo, mas vai ficar salvo lá no YouTube, no Facebook e tudo mais. E aí a gente marca a próxima, provavelmente quinta da semana que vem, para a gente bater é. mais um papo e divulgando o tema. Vai ser uma delícia hoje de novo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de falar de todo esse trabalho da fisioterapia pélvica e obstétrica. Espero que tenha sido útil, né? E que a gente consiga conversar ainda mais sobre tantas questões, né, que precisam ser faladas. Justamente, foi uma delícia. Agradeço a todo mundo que estava aqui assistindo, que participou, aquela que está mandando os aplausos. Obrigada
pelos comentários. Obrigada, Quem gente. encontra na próxima. E obrigada de novo, Ju. Aí na próxima semana a gente divulga os temas e a gente se encontra de novo para uma conversa. Tá bom, eu que agradeço. Um beijo, se cuidem. Ju, se cuide também. A gente se encontra na próxima. Até a próxima. Tchau, Ju. Tchau.